Bom dia, meus amigos paroquianos, uma boa sexta-feira hoje, meditando a palavra de Deus. Dias virão em que o noivo será gerado no meio deles, e então eles se jejuarão. O questionamento hoje é por que os discípulos de João jejuam e os de Jesus não? Muito bem. Primeiramente é reconhecer a verdade com Jesus. Neste tema da quaresma, nós estamos hoje no dia penitencial, sexta-feira. Não tem diferença, ou seja, por ser penitencial? Não. Mas é uma sexta-feira em que nós podemos oferecer algo a mais. É um dia penitencial. É um dia que não se resume somente ao texto da quaresma. A sexta-feira em si carrega para nós cristãos o quê? Uma particularidade, onde nós contemplamos a dor de Jesus. Né? Assim olhamos para a nossa vida, para a nossa história, e nós somos convidados nas sexta-feiras a fazer um momento de jejum, de abstinência, enfim, né? como virtude espiritual, né? Na quaresma de modo mais intenso. Nós colocamos diante desse evangelho que nós escutamos hoje, chegar no tempo em que o noivo foi tirado do mundo, esse noivo é Jesus, mas aguardamos o encontro definitivo com o Senhor. Enquanto Jesus está conosco, nós não jejuamos. Ele está no nosso meio. Então, tendo chegado a essa conclusão, podemos participar aqui das perguntas de hoje, né? Por que os discípulos de João Batista estão jejuando e os discípulos de Jesus não? Por que razão os fariseus praticam jejuns, né? Mas os seus discípulos não? Por que razão? Existem diferenças de motivação entre o jejum dos discípulos de João e dos fariseus. Também o futuro do jejum dos discípulos de Jesus. A diferença aqui é a diferença de motivação. Eu estou com Jesus, a minha motivação é eu estou feliz. Para que eu vou jejuar se eu estou com o noivo? A motivação no jejum dos discípulos de João era principalmente voltada aqui ao arrependimento e preparação para a vinda do Messias. Certo? E esses discípulos terão contato com o Messias na primeira vinda neste mundo. Né? Ou seja, eles vão conhecer o Messias, que João está anunciando. E a motivação dos fariseus era cumprir uma lei, uma regra. Né? Então a motivação para os discípulos de João Batista era né? Ou seja, a conversão, o arrependimento. Os fariseus era uma regra pela regra. Né? E nós às vezes caímos também nessa armadilha. Tem jejum de João Batista, jejum dos fariseus e o jejum dos discípulos de Jesus. Lembra bem, João Batista, arrependimento. Fariseus, porque eu sou obrigado a fazer. Não tem sentido eu jejuar, mas eu sou obrigado a fazer porque é sexta-feira. Qual é o sentido que você está levando para a sua vida do jejum? Arrependimento, mudança de vida, conversão do coração, como para dizer quarta-feira, né? O jejum vem coordenar os nossos sentimentos, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos prazeres. Olhar para si mesmo. Não é regra por regra. Sexta-feira eu não posso comer carne, eu tenho que jejuar. Não. Não é regra por regra. Tem que ter uma motivação por detrás disso. O que está me levando ao jejum? Senão de nada adianta tudo que nós estamos fazendo. Quantas vezes nós vemos a quaresma como uma regra pela regra, né? O jejum na sexta-feira como se fosse uma regra pela regra. De nada adianta. Se não tem conversão, não tem fé, nada adianta. Então, quais são as motivações? Até porque a relação dos fariseus não eram perceptíveis mudanças interiores. Né? Eles eram da regra. Né? Tem que seguir muito bruto, muito rude, né? Com as coisas. Né? Apenas exteriormente. Né? Jesus chamava os sepulcros caiados. Né? Por quê? Porque por fora está bonitinho, mas dentro dá uma podridão. Porque a regra pela regra. Não há amor, não há conversão, não há arrependimento, não há nada disso. Então, precisamos voltar para isso. Jesus chamava assim porque nós temos que ter cuidado, porque talvez nós podemos estar na regra pela regra, né? E vermos bem enfeitado na aparência, na beleza por fora, mas por dentro estão podres, né? Ou seja, cadê a piedade, né? Aparentemente é um impiedoso, nossa, que aleluiado, que bonitinho, mas dentro só sai podridão e maldade. E nós que somos discípulos de Jesus, jejuamos por qual motivo? Jejuamos porque agora que o noivo nos foi tirado, porque nós queremos ser participantes daquela mesma alegria que motivava os discípulos enquanto estavam na presença de Jesus. Queremos ser participantes da alegria dos discípulos. Por isso que nós jejuamos, por amor ao Mestre.
Nós queremos chegar ao Mestre, nós queremos estar plenamente com essa alegria. Não é um jejum por jejum, é um jejum de alegria para querer estar mais próximo do Mestre. E o jejum nos faz recordar sobre as realidades essenciais e sobre aquilo que realmente importa na nossa vida, aquilo que é necessário, fundamentalmente importante, né? Então nos faz recordar que é essencial, não é só alimento para este mundo, mas alimento para a vida eterna. Nós participamos da Santa Missa diariamente, recebemos esse alimento de que impulsiona a nossa vida e nos faz crescer espiritualmente, né? Precisamos crer nisso, né? Você crê nisso? Que o nosso encontro com Cristo não esteja marcado por isso. Mas cuidado com os jejuns que estão por aí, né? Tem que cuidar, porque muitas vezes nem tem motivação para fazer. Qual é a motivação que você faz? Arrependimento, conversão? Regra pela regra? Ou por ser o quê? A alegria que nos motiva os discípulos a encontrar a presença do Mestre, a encontrar-nos alegres. Aí é você que decide qual é o modo você vai escolher viver na sua vida, na sua história. Aí, a decisão é sua. Boa mensagem de dia, que Deus abençoe você.